Salve torcedor do Vascão, salve torcedor vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert, comigo, Matheus Gilbert, nessa segunda-feira, pós-jogo do Vascão e pré-jogo do Vascão. Vou comentar aqui sobre o jogo Vasco Sport, onde o Vasco vence por 3-1, alivia um pouco a pressão em cima dos jogadores, em cima da direção, principalmente em cima do técnico Fábio Carille. E o Vasco já se preparou hoje pela manhã, já treinou, tem novidade na lista de relacionados. Se você quiser saber qual é, fique ligado até o final do vídeo para você saber. O Vasco já viajou para Fortaleza para enfrentar o Ceará amanhã. Vamos falar sobre o jogo contra o Sport, as novidades para o jogo contra o Ceará, a equipe que entrará em campo e os jogadores que foram relacionados. Teve alguns jogadores que não foram relacionados e eu vou explicar o porquê. Fiquem ligados para vocês saberem o motivo. Fora isso, vou falar também nesse vídeo sobre a renovação de Ryan. Na última sexta-feira eu publiquei aqui mesmo no canal, através de um short, que o Vasco tinha assinado a renovação contratual do atacante Ryan, que fez o gol no sábado contra o Sport, o gol que garantiu a vitória do Vasco contra o Sport. Vou comentar sobre isso também e vou reafirmar a minha informação. Fique ligado até o final do vídeo para você ficar atento a essa e outras informações só aqui no canal do Gilbert. E antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês que estão aqui me acompanhando sempre, todos os dias, me desejando apoio, me apoiando nos meus vídeos, e pedir para que vocês, se vocês são novos aqui no canal, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo para bastante gente, para que a gente possa seguir trabalhando e seguir informando vocês todos os dias. É isso aí, galera, bora começar o vídeo falando um pouco sobre a partida entre Vasco e Sport, onde o Vasco saiu vencedor no placar de 3-1. Isso mesmo, no último sábado o Vasco venceu o Sport por 3-1, como eu disse, num jogo que para muita gente não refletiu o que foi dentro de jogo, dentro de campo, mas para mim, na minha concepção, refletiu sim, e eu vou explicar o porquê. O Vasco começa o jogo com a equipe considerada titular: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor. Aí uma alteração: o zagueiro Maurício Lemos, ao final da partida contra o Porto Cabejo, sofreu uma joelhada na costela e fraturou uma das suas costelas, e está em tratamento no DESP do Vasco, do Departamento Médico do Vasco. E Lucas Freitas entrou em seu lugar contra o Sport. Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, Benjamin Garré, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Essa foi a escalação do Vasco, e é a escalação titular do Vasco, que vem jogando desde a pausa ali de 3 semanas que o Vasco teve antes do Campeonato Brasileiro. O Vasco começou o jogo de uma forma equilibrada. A primeira chance da partida foi do Vasco, com um chute de fora da área do Felipe Coutinho, um chute que passou muito perto, mas ali entre os 20 e 30 minutos o Sport começou a ter um volume de jogo muito grande, por mais que não finalizasse no gol. O Sport tinha um volume de jogo, trocava passe com até certa facilidade ali perto da área do Vasco, rondava muito a área do Vasco, mas pouco chegava, pouco levava perigo ao gol do Vasco, ao gol do goleiro Léo Jardim. Não à toa, a primeira finalização de grande perigo e a primeira chance de grande perigo do Sport na partida foi um chute do lateral esquerdo, do zagueiro improvisado de lateral esquerdo Chico, depois que o Vasco já estava vencendo de 2-0. Enfim, depois dos 30, o Vasco consegue uma falta numa jogada individual do Nuno Moreira, que vence na velocidade o lateral direito do Sport, Hereda, sofre a falta, uma falta cobrada pelo Lucas Piton no segundo pau, na segunda trave, onde o Garré domina a bola e, ao invés, de forma muito inteligente, chutar com a perna direita, que era a perna ruim dele, ele domina, ajeita o corpo, vira a bola, dá um toquezinho, uma chapadinha por cima da zaga do Sport. O Coutinho entra, vem de trás, cabeceando para trás para Pablo Verrete, livre dentro da área, fazer o primeiro gol. E a partir disso o Vasco começou a ficar um pouco mais leve na partida, fez o primeiro gol, vai vencendo. O Sport obviamente sente um pouco, né, por mais que continuasse tendo o volume de jogo, e depois, novamente, numa jogada de transição rápida do Vasco, numa tabelinha de Lucas Piton e Nuno Moreira, o português, que é um excelente jogador, na minha visão, tinha tempo que eu não via um jogador de tanto nível técnico, físico e tático, com 25 anos de idade, que o Vasco contratasse. Geralmente o Vasco contrata bons jogadores, mas quando eles estão ali em fase final de carreira, como o Felipe Coutinho, como um Verrete, por exemplo, o Maurício Lemos da vida, que tem 30 anos, jogadores dessa forma que o Vasco costuma contratar. E o Nuno Moreira, um português muito bom de bola, cruza a bola na medida para Pablo Verrete, um gol até polêmico, mas na minha visão eu tenho um questionamento: se fosse ao contrário, se fosse
O zagueiro botando a mão na cabeça do Verratti ali, seria pênalti? Acho que muito provavelmente nenhum comentarista de TV, mesmo ele sendo de arbitragem, marcaria o pênalti. O que é fato. Se não é pênalti, também não é falta. Gol legal, a jogada não interferiu. O próprio Wilton Pereira Sampaio foi ao VAR e disse mesmo que o jogador do Sport, o Lucas Cunha, ele joga o corpo em cima do Verratti. O Vasco faz 2-0 com justiça, e eu vou explicar o porquê. Ah, mas o Sport teve mais volume de jogo, o Sport trocou muitos passes próximo à área do Vasco. Sim, mas a primeira boa oportunidade do Sport foi no final do jogo, do primeiro tempo. Ali, faltando um minuto para acabar a partida, no lançamento do Lucas Lima, pega o Paulo Henrique e o Benjamin Garré de surpresa, e o Chico chuta em cima do goleiro Léo Jardim. Acabou o primeiro tempo, o Vasco volta até um pouquinho melhor para o segundo tempo, tem algumas chances criadas ali no início, e aos 10, 11 minutos de jogo, num escanteio do Sport, o Hugo Moura cabeceia a bola para trás. O Sport tinha tido um pouco antes uma finalização num travessão dentro da área, numa jogada bem trabalhada pelo lado direito e lado esquerdo do Sport, né? E o Sport diminui o jogo com o gol do Hugo Moura. E eu vou discordar de muita gente, eu não acho que o Sport tenha sido tão melhor que o Vasco assim, muito pelo contrário, na minha visão, o melhor na partida é quem vence, e o Vasco foi muito mais efetivo. Não à toa o Vasco fez 3 gols, e inclusive poderia ter feito mais, né, porque teve chance com o Paulo Henrique, onde ele perde um gol ali na pequena área, praticamente na pequena área, teve chance ali com o Felipe Coutinho no chute de fora da área, teve outras oportunidades que o Vasco poderia ter feito e matado a partida, ou seja, o Vasco fez 3 gols e poderia ter feito mais. Acredito que é uma estratégia do técnico Fábio Carille, vocês têm que se acostumar com o jeito do técnico Fábio Carille de jogar, é dessa forma, e dentro do jeito que ele tem de jogar, o Vasco foi muito bem. O único gol marcado pelo Sport foi um gol que o próprio Vasco fez contra. O Vasco fez 4 gols na partida, poderia ter feito muito mais, e um deles foi contra. O Sport teve 2 oportunidades grandes na partida, que foi o chute na trave e aquela chance no primeiro tempo com o Chico, e só. Acho que o Sport teve um bom volume de jogo, mas não refletiu, não transferiu o bom volume de jogo para chances criadas. Finalizou, mas o goleiro Léo Jardim mesmo não teve nenhuma defesa que salvasse o Vasco. Muito pelo contrário. Enfim, o Vasco venceu o Sport, aliviou a pressão do elenco, da direção e do técnico Fábio Carille, e vai agora para o Ceará, para Fortaleza, enfrentar a equipe do Ceará pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que, vou dar informação agora para vocês, estará um pouco desfalcada. O meia atacante Felipe Coutinho foi poupado, foi preservado pelo Vasco, porque tem vindo aí de uma sequência de jogos muito grande. Vale lembrar que o Felipe Coutinho se lesionou contra o Flamengo no último jogo antes das 3 semanas de paralisação para o Campeonato Brasileiro. Se lesionou, se recuperou e desde então vem jogando todos os jogos. Foi titular contra o Santos, foi titular contra o Melgar, foi titular contra o Porto Cabejo, foi titular contra o Sport, e o único jogo que ele não jogou mesmo foi contra o Corinthians. E tem que lembrar, ele vem de uma sequência muito grande. O Vasco jogou contra o Porto Cabejo na terça-feira, contra o Sport no sábado, e agora tem um jogo contra o Ceará na terça-feira com pouco espaço, pouco tempo de recuperação. É muito importante você preservar o Felipe Coutinho, porque você tem uma sequência muito forte e muito pesada pela frente, com o Flamengo, onde o Vasco precisa acabar com o tabu, com esse jejum de não vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2015, onde o Vasco enfrenta o Lanús, onde precisa vencer para assumir a liderança da Copa Sul-Americana e não depender, talvez, lá para frente de um outro confronto, de uma derrota do Lanús, um jogo direto onde o Vasco precisa vencer para assumir a liderança sul-americana. Depois vai para Uberlândia pegar o Cruzeiro, inclusive um jogo até entre aspas, num estádio neutro, porque em Uberlândia existem muitos vascaínos. Se você for de Uberlândia e estiver assistindo esse vídeo aqui, deixe o seu joinha, comente, né? Eu quero saber quem é você. Se você tiver Twitter por aí, comente o seu Twitter também por aqui embaixo, para eu ficar sabendo quem é você. Se você for de Uberlândia, comente seu Twitter aqui, que eu vou te seguir lá no meu Twitter. Enfim, uma sequência muito pesada. O Felipe Coutinho será preservado. Tietê não joga essa partida por conta de um problema familiar. Ele não viajou por conta de um problema familiar. O Vasco liberou o atleta. Puma Rodrigues, a mesma coisa, mas dessa vez por conta do nascimento do seu filho, né? O filho do Puma Rodrigues irá nascer e o Vasco liberou o atleta para acompanhar o nascimento. Então esses 3 jogadores não jogarão, além do zagueiro Maurício Lemos, que está em tratamento de uma fratura na costela. Outro jogador que não vai participar dessa partida é o volante Juan Esforza, que parece não ter caído nas graças do técnico Fábio Carille. Matheus Carvalho, que não foi relacionado contra o Sport, entra no lugar do volante Tietê, né, que, como eu falei,
tá com um problema familiar e por isso não foi relacionado contra o Ceará. Pois bem, o Vasco deve ir a campo com um time talvez misto. Eu não acredito, não há informação, mas pelo que eu ando conversando, não acredito que o Vasco vai poupar 8 jogadores como aconteceu contra o Corinthians. Talvez até poupe 1, 2, 3, mas eu acho que será no máximo. Acho que o Vasco vai para essa partida lá no Ceará para tentar vencer, para tentar os 3 pontos. Para quem não sabe, se o Vasco vencer, o Vasco assume a liderança do Brasileirão momentaneamente até a quarta-feira. Ou seja, depois de 5 anos, o Vasco enfrentará o Ceará novamente, podendo assumir liderança, porque em 2020, no ano que o Vasco caiu, guardadas as devidas proporções, porque esse time de agora é muito melhor do que aquele time, as circunstâncias são outras lá, conviviam com salários atrasados, hoje os salários estão em dia, o time é melhor, mas o Vasco pode assumir a liderança também contra o Ceará, momentaneamente. Naquela época foi de uma rodada para outra, o Vasco assumiu a liderança, venceu o Ceará no placar de 3-0, e o retrospecto do Vasco contra o Ceará é bom. O Vasco só perdeu 4 partidas para o Ceará ao longo da história, uma só pelo Campeonato Brasileiro, proporcionada também por aquele time, grande time de 2020, que fez o Vasco passar uma das maiores vergonhas da história no Brasileirão de pontos corridos, onde tomou várias goleadas, inclusive para o Ceará em casa, em São Januário, no placar de 4-1, e foi a única vitória do Ceará em cima do Vasco no Campeonato Brasileiro, em casa e em cima do Vasco. A última vez que o Vasco perdeu para o Ceará foi em 2016, na Série B, lá no Castelão. 2-0, se não me engano, foi o placar da partida, e o Vasco perdeu aquela partida. Enfim, o retrospecto é bom, o Vasco quer vencer e vamos torcer e benzer a Deus para que o Vasco vença essa partida e que eu possa vir na quarta-feira aqui comentar um pós-jogo de uma vitória do Vasco com glória a Deus na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre Ryan. Na última sexta-feira eu falei que o Ryan, ele tinha assinado um contrato com o Vasco, um contrato de renovação até o final de 2026, e até agora o Vasco não anunciou. Até teve uma informação dos amigos do Atenção Vascaínos de que ainda não teria sido assinado esse contrato. Pois bem, eu ratifico a minha informação, até porque eu continuei apurando depois daquela postagem que eu fiz. O atacante Ryan assinou sim o contrato, em que ele estende por mais 1 ano e meio o contrato dele com o Vasco. Muito provavelmente ele será negociado no meio do ano, se for um preço bom para as duas partes. O Vasco quer fazer do Ryan a maior venda da história do clube, por isso também a renovação. E o Vasco tem sofrido sondagens, inclusive o diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Santana, revelou na quarta-feira passada no sorteio da Copa do Brasil, onde o Vasco enfrenta o Operário, que o Vasco recusou uma proposta de 2 dígitos de euros pelo Ryan, ou seja, mais de 10 milhões de euros pelo atacante Ryan. Pois bem, o Vasco quer transformar o jogador na maior venda da história do Vasco e por isso tende a negociar o jogador no meio do ano num valor que seja bom para ambas as partes. Por isso, o jogador deve renovar. Renovou, no caso, como eu falei, já assinou o papel, mas tem outros papéis e outros documentos para ele assinar, não é só o termo no caso, né? Tem o papel na questão de direito de imagem, salário, são vários documentos que ele precisa assinar, que o Vasco precisa assinar para sacramentar essa negociação, essa renovação do atacante Ryan, da cria, que foi muito importante para a vitória do Vasco contra o Sport, e que eu não duvido, inclusive, que seja titular contra o Ceará, apesar por conta do gol que fez contra o Sport, um jogo onde o Vasco vai precisar de muita força e velocidade. Fora de casa é bom ter essas características físicas durante o jogo. É isso, galera, falei sobre o jogo contra o Sport, comentei sobre os não relacionados para o jogo contra o Ceará e também falei sobre o Ryan, onde eu ratifico que o jogador já assinou com o Vasco, obviamente não todos os documentos, mas já assinou o papel que sacramenta a renovação dele até o meio do ano de 2026, meio do ano não, até o final do ano de 2026, e o Vasco agora tenta finalizar todas as burocracias para aí sim anunciar a renovação do atacante Ryan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei, espero voltar aqui na próxima quarta-feira com a vitória do Vasco e com a liderança do Vasco em cima do Ceará, e é isso. Agradecer a vocês que estarem aqui no meu vídeo, estarem proporcionando melhorias ao meu canal, e é isso. Deus abençoe vocês, um bom final de segunda-feira. Voltamos aqui ou amanhã ou na quarta-feira. Ainda não decidi, sou muito low profile nesse quesito. E é isso. Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês.